O internauta José Valverde fez uma indagação no campo comentário a respeito especificamente da tese de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche usou a seguinte frase, que Deus está morto. E aí a indagação de José Valverde foi da seguinte forma. Antes de falar sobre esse assunto, eu, para quem as pessoas não me conhecem, sou professor Rafael Nascimento, 5/10/2025. Estou fazendo esses vídeos para vocês, para trazer a resposta de comentários que as pessoas fazem no meu canal no YouTube e muitas coisas que eu observo no campo comentário. Muitas vezes falta de conhecimento, defesa de bandeira ideológica, corporativismo, conhecimento deturpado da realidade. Então, nada mais justo que eu responder todas as pessoas que me acompanham meu trabalho há anos. Meu trabalho tem mais de 20 anos. E aí eu venho respondendo a essas pessoas, né? E eu peço também, de fato, que as pessoas não me comparem a outros professores, a outros intelectuais. Eu sou uma pessoa um pouco diferente da maioria das pessoas que fazem conteúdo nas redes sociais. Aliás, eu tenho feito poucos, né? Mas um comentário de um indivíduo conservador chamado José Valverde foi que Nietzsche matou Deus. E, mais ainda, que jogou o homem nos braços de Hitler. Esse comentário que José Valverde, internauta, fez é uma crítica muito comum entre os cristãos, porém superficial e anacrônica. Por quê? Porque ele associa diretamente o pensamento de Nietzsche com o nazismo. E para responder, de fato, com uma indagação plausível a José Valverde e todos os conservadores cristãos que me acompanham nas redes sociais, eu vou trazer 3 frentes principais. Primeira frente, Nietzsche realmente matou Deus? Como o José Valverde comenta? Não. Ele diagnosticou a morte de Deus na sociedade europeia. Lembrando, Friedrich Nietzsche era europeu, certo? E ele apenas estava evidenciando uma situação específica naquele tempo específico. Então as pessoas elas têm que olhar o contexto histórico para depois explicitar ou fazer um comentário pertinente, seja no YouTube, seja em um artigo que não concorda, ou mais ainda, diante de um professor. Quando Nietzsche, por exemplo, escreveu Deus está morto, e essa frase é muito comumente evidenciada nos meios acadêmicos, as pessoas têm que entender por que ele disse essa frase, Deus está morto. Essa frase encontra-se no livro do Gaia, certo? Na página 125. Se eu não me engano, é isso, certo? Ele não estava incentivando a violência ou o totalitarismo, né? Que a gente pode evidenciar. O que Nietzsche estava fazendo aqui? O Nietzsche, que é um grande filósofo, um dos maiores filósofos do século XX, ele estava aqui constatando uma crise cultural do Ocidente. E que crise cultural é essa? Ele começou a evidenciar que os valores cristãos estavam perdendo a força. E por conta disso, as pessoas estavam matando Deus, porque o Deus dentro de uma concepção cristã. Então, o que o Nietzsche falou, diante da complexidade e não da frase específica apenas, mas diante de todo o enredo, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado frente a isso. Ele estava constatando uma crise cultural do Ocidente, a decadência dos valores cristãos que por século deram sentido inclusive à sociedade e à vida europeia. Qual é a preocupação de Nietzsche? A preocupação era justamente como o homem lidaria com esse vazio a partir do momento que perdesse os valores cristãos dentro da sociedade europeia. Então, em miúdos, Nietzsche não matou Deus de fato. Ele aqui, nesse comentário Deus está morto, ele apenas revelou que a fé tradicional cristã, que tinha muita força até então, estava perdendo a força e não mais sustentava a cultura ocidental. O que Nietzsche evidenciou foi isso. Outra situação que eu posso, diante do comentário de José Valverde, de fazer essa correlação de Nietzsche com o nazismo, a segunda frente que eu posso desenvolver um raciocínio aqui é que Nietzsche rejeitava de fato tanto o nacionalismo como o antissemitismo. Como assim, Rafael? Sim, Nietzsche rejeitava o nacionalismo e rejeitava o antissemitismo. Quem compreende a obra de Nietzsche, Nietzsche foi um crítico ferrenho e feroz ao nacionalismo alemão e do antissemitismo, elementos, bases e centrais do nazismo. Então, correlacionar Nietzsche com o nazismo é falta de conhecimento, é ignorância. Por exemplo, teve um episódio na vida de Hitler que afirma que ele rompeu com a sua irmã, e o nome da irmã de Nietzsche era Elisabeth, justamente porque ele começa a romper os laços com a irmã, porque ela se envolveu com grupos antissemitas.
E após a morte do filósofo Nietzsche, o que a irmã fez? Ela pegou os escritos de Nietzsche e manipulou todos os escritos de Nietzsche para alinhar a ideologia nazista. Esse episódio, quem compreende de fato a história do filósofo Nietzsche, sabe de toda essa história com uma compreensão base. Então, Nietzsche não tinha essa aliança, e sim a irmã com o nazismo. Para Nietzsche, o filósofo do século XX, que ele tinha um pensamento que falava além do homem, certo? Era um ideal de, digamos, autossuperação individual, não uma raça dominante. Então, o pensamento de Nietzsche era um ideal de autossuperação diante da moral padronizada, e não que ele propagava a raça dominante como Hitler propagava. Então, as pessoas têm que especificamente tomar cuidado com esse tipo de coisa, certo? De associar Nietzsche diretamente a Hitler. Isso é um erro extremamente histórico. Está entendendo? Outro ponto, a terceira frente que eu quero colocar aqui. O verdadeiro inimigo de Nietzsche era a ideologia de rebanho, não o indivíduo livre. Por quê? Eu vou explicar por quê. Hitler, quando ele estava vivo, ele usou as massas, ele usou a disciplina cega das pessoas e a ideia coletivista, que era totalmente oposta do que Nietzsche falava. Nietzsche, ao contrário, ele defendia a individualidade radical e a criação de valores próprios. Se você observar, por exemplo, a nossa sociedade brasileira, ela é muito baseada numa moral padronizada cristã. Essa influência é muito forte. E essa influência muito forte de uma moral padronizada, né, na sociedade, era a mesma forma de pensamento e também de ideologia que Hitler propagava, que é a ideologia coletiva. Só que Nietzsche, ele era um indivíduo que defendia a individualidade do homem, o valor moral próprio, individual do próprio homem. Enquanto, por exemplo, Hitler pregava a submissão a um Führer, por exemplo, Nietzsche criticava qualquer forma de rebanho, seja religioso, seja político ou seja social. Então, quando as pessoas elas correlacionam o nazismo, é a negação prática do espírito nietzschiano, porque Nietzsche ele é totalmente contra a qualquer tipo de manipulação de rebanho, que seria o quê? A dominação é onde um homem subjuga outro. Ele era totalmente contra isso. Entende? E você vê isso dentro da religião, você vê isso dentro da economia, você vê isso nas hierarquias políticas. Nietzsche, quer dizer, era totalmente oposto a esse tipo de valores, valores coletivos. Ele era contra também essa forma de rebanho, ou seja, a moral padronizada. Ele era a favor da moral individual do indivíduo. Então, quando as pessoas elas comentam, por exemplo, que Nietzsche ele influencia, por exemplo, Hitler, né? E o comentário de José Valverde foi basicamente isso, fazer essa correlação. Isso é uma falta de conhecimento, né? Nietzsche matou Deus, mas jogou o homem nos braços de Hitler. Não, ele não jogou nada, entendeu? Isso aí não existe. Nietzsche não entregou o homem a Hitler, de forma alguma. Ao contrário, ele foi um dos primeiros a denunciar o vazio que permitia o surgimento de ideologias totalitárias. Ele foi o primeiro a denunciar isso. Se Hitler se apropriou, por exemplo, da linguagem do próprio Nietzsche, isso se deve mais à manipulação ideológica feita por exemplo, terceiros, como no caso a própria irmã Elizabeth, do que ao conteúdo real da filosofia nietzschiana. Então, assim, eu não entendo quando o internauta José Valverde ele faz essa correlação de Nietzsche com o nazismo. Eu não vejo isso aí, tá entendendo? Eu não vejo coerência nenhuma, me desculpa. Eu não vejo coerência nenhuma, certo? Por quê? Porque Nietzsche, quando ele fala Deus está morto, ele apenas está evidenciando o que ele está vendo. A moral da sociedade europeia, que era baseada em princípios no cristianismo, a moral cristã, ela vai perdendo a força. Então, consequentemente, a ideia moral de Deus, ou o Deus moral, ele está morrendo. E quando ele fala Deus está morto, ele está falando uma verdade.
Só que você tem que entender todo o contexto. Você não pode apenas evidenciar a frase Deus está morto sem entender o contexto do que Nietzsche está falando. E é o que muitas pessoas fazem aí nas redes sociais, é o que muitas pessoas fazem aí especificamente nos podcasts. Eu vejo muita baboseira, né, das pessoas falando muita coisa sem saber. Certo? Então é isso, a minha resposta para José Valverde. E para os cristãos que ficam correlacionando a ideia de Nietzsche com Hitler, com nazismo. E quem de fato era mais inclinado ao nazismo era a irmã de Nietzsche, e não o próprio Nietzsche. Tem que ser evidenciado isso aqui, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento a todos.